Ronaldo De Biasi, eu marquei esse encontro com você aqui porque a história do Observatório Nacional se confunde com a história da ciência no Brasil. Sabe que ele foi criado por Dom Pedro I, logo depois da nossa independência. Hoje pertence ao Ministério da Ciência e Tecnologia e desenvolve aqui uma série de experiências nas áreas de astronomia, astrofísica, geofísica, todas matérias que inspiraram e muito a ficção científica, não é? Certamente. A gente pode dizer que tem, assim, uma via de mão dupla entre a ficção científica e a ciência? Ah, certamente que tem. Porque a ficção científica, ela, ao mesmo tempo que ela procura expandir os horizontes das coisas que já foram descobertas, também propõe novidades absolutas. Como, por exemplo? Bom, por exemplo, a viagem à Lua. O Júlio Verne imaginou a viagem à Lua numa época em que o homem não considerava viável você explorar assim, um satélite. E ele imaginou isso e aconteceu mais depressa do que muita gente supunha. E o 20 mil léguas submarinas? Aquele submarino veio a existir depois, quer dizer, o submarino nuclear. Pois é. O Júlio Verne, ele descreve esse submarino como uma fonte de energia, assim, que era diferente de tudo que se conhecia na época e que hoje em dia a gente imagina que fosse mesmo um reator nuclear. Behold, the heart of the Nautilus. Você traduziu algumas obras do Isaac Asimov. Ah, eu tive essa honra, porque ele é o meu escritor favorito de ficção científica. Foi no Eu, Robô que ele formulou as 3 principais leis da robótica, não foi? Foi. Ele foi, acho que foi a primeira pessoa a se preocupar com a segurança de uma sociedade em que o homem tivesse que conviver com máquinas. Então, ele achou que talvez os robôs pudessem causar algum mal ao ser humano. Então, que nos robôs teria que estar implantado firmemente uma regra de jamais fazer mal a um ser humano. E essa foi a primeira regra que ele colocou. A segunda foi que os robôs teriam que obedecer aos seres humanos, a não ser quando isso entrasse em conflito com a primeira lei. E terceira, que os robôs teriam que defender a própria existência, a não ser que isso entrasse em conflito com a primeira ou com a segunda lei. Bom, a promotoria define o homicídio como um humano matando o outro. Então, tecnicamente, você não pode cometer um assassinato. E isso nos torna amigos? E como é que anda a pesquisa nessa área de inteligência artificial? Isso é interessante. No próprio Asimov, os livros dele, a evolução dos computadores para o Asimov, eram sido computadores cada vez maiores. O último conto do Eu, Robô, cada computador dirigia uma nação inteira. Ele não imaginou que a computação fosse fragmentada, como foi feita com o advento dos PCs. Então, isso foi uma coisa que escapou ao Asimov e a todos os escritores. Não houve ninguém que previa. A internet surgiu assim, espontaneamente. Foi quase um caso de geração espontânea. Ninguém previu que a internet fosse existir. Como é que ela começou, hein? Ela começou como uma rede exclusivamente para cientistas, para eles trocarem dados através de meios comuns de comunicação, como linhas telefônicas e links de micro-ondas e tal. E eles desenvolveram um protocolo para eles poderem mandar pacotes de dados. E aí aquilo se popularizou e acabou virando isso que hoje é a internet. Uma rapidez incrível, né? Muito rapidamente. Você sabe que aqui no Observatório Nacional eles realizam sessões, frequentemente, sessões de observação do céu. Sim. Esse espaço com bilhões de galáxias, cada qual com bilhões de estrelas. A gente fica até pensando, não é possível que não haja inteligência em outros planetas, não é verdade? Uma vida inteligente em O outro universo planeta. tão grande, é difícil você imaginar que ele esteja completamente vazio de inteligência, que o homem seja a única espécie inteligente em todo o universo. É difícil imaginar isso. Mas, por outro lado, quando a gente pensa que o universo tem bilhões de anos, duas raças inteligentes conviverem na mesma época já não é uma coisa tão provável.
porque pode ter havido vidas inteligentes, pode vir a haver novas, mas dependendo da probabilidade de surgir a vida inteligente, pode ser que elas não sejam contemporâneas. As pesquisas de viagem no tempo trabalham muito com isso, né? O que a gente já conseguiu avançar? Até onde se avançou, assim, em viagem acima da velocidade da luz? Bom, pela teoria de Einstein, se você conseguisse viajar mais depressa do que a luz, você voltaria no tempo. E isso é uma coisa que tem sido muito explorada pela ficção científica. A viagem para o futuro não parece ser uma coisa assim tão absurda, mas a viagem ao passado envolve paradoxos incríveis, como o principal é aquele, né, de você matar o seu avô, então você não nasceu, então como é que você pode estar aqui? Você mudar o passado é uma coisa que para nós é muito estranho. A observação do passado parece uma coisa mais viável, porque tudo que acontece está sendo propagado pelo universo com a velocidade da luz. As cenas da Terra, digamos, os programas de televisão que foram feitos na década de 50 estão viajando por aí. Então, se você conseguir viajar mais depressa que a luz e chegar num certo lugar, você vai captar os programas que saíram da Terra na década de 50. Isso não é uma coisa tão difícil assim de você imaginar. Você vê o passado capturando imagens que saíram do passado.